Capítulo 1. Mude sua mente. É antinatural um cristão não ter apetite pelo impossível. Havia sido uma tremenda noite de domingo, na presença de Deus. Quando tudo terminou, a oração e o louvor, o ensino e o tempo pedindo milagres a Deus, um dos membros da minha equipe saiu do santuário e foi para o corredor, onde viu um homem saltando para cima e para baixo, dizendo: "Oh meu Deus! Oh meu Deus!" Suas calças pareciam grandes demais para ele. Ele as estava segurando para que elas não descessem até os calcanhares. Ele ficou perplexo, mas soube que Deus havia feito algo em sua vida. Quando soubemos que o homem fora curado naquela noite, depois de receber oração. Os tumores com os quais ele chegou instantaneamente desapareceram. Ele vivera de uma situação complicada. Ele viera de um estado vizinho, porque os médicos lhe deram apenas 2 semanas de vida. Em sua mente, éramos a sua última parada a caminho do céu, ou a caminho de um milagre. Ele entrou no santuário, onde continuou a saltar para cima e para baixo com grande alegria, totalmente curado e totalmente necessitado de novas roupas. Como isso aconteceu? O reino de Deus havia chegado, desabado sobre a sua enfermidade, e a eliminou. Foi outra grande noite e outra grande vitória contra o inimigo. Naquele mesmo fim de semana, uma mulher que dirigiu até a nossa igreja, vindo de uma localidade muito distante, porque estava com dificuldade para respirar. Os médicos descobriram o que achavam ser câncer dos pulmões. Sua família teve de ajudá-la a entrar no prédio. Depois de receber oração, ela saiu sem dor, capaz de respirar sem restrições. Mais uma vez, a realidade do reino vencera a aflição terrena. Uma nova norma. Isto é normal? Absolutamente sim. Mas isso é comum na igreja de hoje? Ainda não. Entretanto, Deus está mudando a maneira como os cristãos pensam sobre o que chamamos de impossível. Ele está nos ensinando a trabalhar de mãos dadas com o reino para que a realidade do céu venha sobre os problemas terrenos e os domine. Os resultados são milagres impressionantes, grandes vitórias sobre o inimigo, cura, libertação, revelação e muito mais. Não é exagero, não é esperança ou teoria sem fundamento, é fato. As 2 histórias que compartilhei são situações reais nas quais a aflição foi completamente vencida pela realidade do reino. E há muitas outras que compartilharei ao longo deste livro. Muitas igrejas veem milagres acontecerem semanalmente ou mesmo diariamente. Como você pode imaginar, é uma abordagem revolucionária à vida cristã, um retorno à vida cristã autêntica. Gostaria de poder dizer que sempre vivi no âmbito dos milagres, diariamente, mas isso não é verdade. Sou um pastor há décadas, mas eu não vi milagres acontecerem na maior parte desse tempo. Acreditava em cura, libertação, mas nem eu, nem as pessoas que eu liderava tínhamos êxito quando orávamos para que elas acontecessem. Tínhamos a doutrina correta, mas não a prática correta. Entretanto, há alguns anos, Deus começou a nos levar em uma jornada dando-nos uma nova visão do reino para enxergar como deve ser a vida cristã normal. Depois de ter perdido a maior parte das ações do reino por tanto tempo, estávamos ávidos por volta ou por voltar ao plano original de Deus para esta terra. Desde então, temos vivido uma experiência de aprendizado maravilhosa. A vontade de Deus realizada. Passei a entender que a vida cristã normal significa milagres, intervenção espiritual e revelação. Significa paz, alegria, amor, uma sensação de bem-estar e propósito. Todas essas coisas que estão ausentes da vida de tantos cristãos. Contudo, escrito no DNA espiritual de todo crente está um apetite pelo impossível que não pode ser ignorado ou expulso apenas pela vontade. O Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus de entre os mortos, vive em nós.
tornando impossível para nós nos contentarmos apenas com o que podemos ver, ouvir, tocar, provar e cheirar. Nosso coração sabe que há muito mais na vida do que percebemos com os nossos sentidos. Ficamos agitados espiritualmente com a falta de conexão, com a dimensão do sobrenatural. No fim, nada satisfaz o coração do cristão como ver as ditas impossibilidades dobrarem os joelhos ao nome de Jesus. Qualquer coisa menos que isso é anormal e não nos realiza. O ensino equivocado e o desapontamento roubaram de muitas pessoas essa realidade. Mas, nestes últimos dias, o homem de entendimento, Jesus Cristo, a nossa sabedoria, está atraindo as coisas profundas dos corações do seu povo, trazendo-as à luz. Essas coisas são os chamados irrevogáveis de Deus. Vivemos em um tempo sem precedentes, no qual muitas pessoas estão famintas pelo seu destino e têm se lançado nele, cumprindo o propósito de Deus para a humanidade na Terra. Um momento incrível, sem igual, para estarmos vivos. E você e eu podemos fazer parte dele. Para sermos crentes eficazes, precisamos ir muito além da vida cristã que conhecemos. Necessitamos redefinir o cristianismo, entre aspas, normal, para que ele se alinhe com a ideia de Deus de normal, e não com a definição que aceitamos e com a qual nos acostumamos com a base em nossas experiências, ou na falta delas. A vida cristã normal começa com o entendimento de que fomos colocados aqui para fazer a vontade de Deus na terra, assim como no céu, e que alegria é participar disso. O problema que vejo ao viajar e falar com outros crentes é que muitas pessoas estão confusas quanto à vontade de Deus na terra. Assim como eu, elas muitas vezes ouviram as pessoas usarem a expressão, entre aspas, a vontade de Deus nos círculos cristãos, mas o conceito permaneceu confuso e vago. Durante a maior parte da minha vida, ouvi as pessoas falarem sobre buscar a vontade de Deus para a sua igreja, para a sua vida pessoal ou para a sua carreira. Muitos de nós tratamos a vontade de Deus como se ela fosse desconhecida ou impossível de conhecer. Os crentes sinceros podem orar por dias e semanas, ficando com uma aparência melancólica e abatida o tempo todo, e eles lhe dirão que estão tentando descobrir a vontade de Deus acerca de algum assunto. Eu também fiz isso. Mas a vontade de Deus é mais simples e mais clara do que pensamos. Na oração que conhecemos como a oração do Pai Nosso, Jesus disse claramente e de forma concisa: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 10. A vontade de Deus é simplesmente esta, abre aspas, na terra como no céu, fecha aspas. Isso não é básico? Isso não é revigorante? Quando oramos, abre aspas, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, fecha aspas, estamos orando para que o domínio e a vontade do rei sejam realizados aqui e agora. Essa é uma maneira transformadora de exercer o cristianismo normal, uma forma que quebra os paradigmas. Deus não guardou os seus desejos em segredo. Ele quer que a realidade do céu invada este mundo esfacelado pela rebelião e o transforme, colocando-o sob a sua liderança. Tudo o que é livre para operar no céu, a alegria, a paz, a sabedoria, a saúde, a integridade e todas as demais boas promessas que lemos na Bíblia, deveria ser livre para operar aqui neste planeta, na sua casa, na sua igreja, no seu negócio e na sua escola. O que não é livre para operar lá, a doença, a enfermidade, o cativeiro espiritual e o pecado, não deveria ser livre para operar aqui e ponto final. Essa, em poucas palavras, é a nossa missão como crentes na Terra. E isso é o que a minha igreja, e com certeza muitas outras no corpo de Cristo,
estão se esforçando para realizar com muito mais foco e energia do que nunca. Estamos determinados a destruir as obras do diabo. Essa é uma maneira incrível de viver. Quando fazemos desse entendimento, nosso entendimento primordial da vontade de Deus, as outras áreas que nos perturbam tanto parecem se resolver. O que acontece quando fazemos dessa missão a nossa missão? Vidas são libertas, corpos são restaurados, as trevas deixam a mente das pessoas, o governo do inimigo retrocede de todas as formas imagináveis. Negócios tornam-se saudáveis, relacionamentos florescem outra vez, pessoas se reconectam com seu chamado e com seu propósito na vida. Igrejas crescem e cidades sentem os efeitos de ter o reino florescendo dentro delas. Há uma libertação de energia, uma liberação de energia para as obras do reino de diversas maneiras nunca vistas por mim. Coisas tão extraordinárias acontecem regularmente, que é como entrar nas páginas de um bom livro. Mas esse não é um estilo de vida fictício, é o estilo de vida para o qual fomos criados. Uma invasão prática. Um jovem chamado Brandon, que é diplomado na escola Bethel de Ministério Sobrenatural, estava visitando alguns amigos no estado de Washington. Eles estavam em um restaurante e a garçonete foi anotar o pedido deles. Brandon começou a perceber que estava recebendo palavras em seu coração sobre a mulher e ele as compartilhou com ela. Elas diziam respeito ao relacionamento dela com sua mãe. A garçonete ficou espantada e ficou tão emotiva que teve de fazer uma pausa. Enquanto a garçonete estava longe, Brandon percebeu um casal asiático olhando para ele do outro lado da sala. A mulher estava com faixas nos pulsos porque sofria da síndrome do túnel do carpo e uma de suas mãos estava completamente fechada, em forma de punho. Brandon foi até ela e perguntou se podia orar por ela. Ela disse que eles eram budistas, mas que estavam dispostos a receber oração. Ele orou por ela e ela foi curada na hora. Toda a família ficou instantaneamente cheia de alegria e começou a louvar a Jesus bem ali na mesa. Eles disseram que estavam orando para seus ancestrais havia muito tempo para que as mãos dela fossem curadas, mas as orações não funcionaram. Brandon explicou quem é Jesus e eles receberam o evangelho maravilhados e gratos. Ele voltou à sua mesa e durante o restante da noite a mulher curada ficou sentada ali, abrindo e fechando a mão maravilhada. A essa altura, a garçonete voltou e perguntou se podia falar com Brandon do lado de fora. Ela estava compreensivelmente confusa e ansiosa, querendo saber mais a respeito de Deus. Brandon compartilhou mais algumas revelações que o Espírito Santo lhe deu com relação à vida dela e lhe falou do amor de Jesus. Ela entregou o coração ao Senhor e foi cheia do Espírito Santo ali mesmo. Ela estava sem fôlego de tanto entusiasmo e declarou que ia contar a todos os seus amigos o que havia acontecido. Isso parece algo retirado da Bíblia, mas é outra demonstração muito recente do amor de Deus por parte de um cristão normal como você e eu. Coisas assim acontecem regularmente com um grande número de crentes. Brandon simplesmente se disponibilizou para executar a vontade de Deus aqui e agora. Ele não apenas compartilhou uma doutrina, ele ofereceu a prova de quem é Deus, provando a vontade de Deus. Uma das principais funções dos milagres e da vida sobrenatural é oferecer provas imediatas e irrefutáveis do que Deus quer que aconteça na Terra. Isso demonstra quem Deus é, mostrando como é a sua realidade. O apóstolo Paulo fala desse princípio do seguinte modo: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, proveis, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2, grifos do autor. Já lhe ocorreu que uma das nossas funções na Terra é, como Brandon, provar a vontade de Deus?
Mostrar às outras pessoas como Deus é? Permitir que ele destrua as obras do inimigo através de você? A maioria das pessoas não sabe como Deus se comporta ou o que existe dentro do coração dele para cada um de nós. O seu chamado e o meu chamado como crentes podem ser grandes demais para entendermos completamente, mas a ordem da Bíblia é clara. Nossa função é demonstrar que a realidade que existe no céu pode ser manifesta aqui e agora. Não devemos ser apenas pessoas que acreditam nas coisas certas sobre Deus, mas pessoas que colocam a vontade de Deus à mostra, expressando-a e fazendo com que os outros entendam. Então é assim que Deus é. As ações de cura, libertação e restauração fazem muito mais do que resolver o problema imediato de alguém. Elas dão às pessoas uma demonstração concreta de quem Deus é. Um jovem de nossa igreja foi convocado para participar de um júri. Duvido que eles o chamem outra vez. Enquanto ele participava do julgamento, um membro de uma gangue foi salvo e outras 3 pessoas foram curadas. Uma delas diante de uma multidão que zombava. Aquele jovem havia louvado o Senhor de tal maneira que muitos dos outros jurados zombaram dele publicamente. Então ele se voltou para uma pessoa em sofrimento, orou por ela e a pessoa foi curada. A multidão ficou em silêncio. Outro homem em uma cadeira de rodas se levantou diante das pessoas no tribunal, movendo as mãos e demonstrando o poder de cura e o amor de Jesus Cristo. Alguns integrantes da nossa equipe, juntamente com alunos da nossa escola de ministérios, foram visitar algumas vezes uma universidade próxima, que é um centro importante de espiritualismo da nova era. A religião mais popular desse campus é a feitiçaria. Nosso pastor Sênio, um profeta de Deus maravilhosamente ungido, foi convidado para falar em uma aula sobre cristianismo e o sobrenatural. Ele ficou diante dos alunos e compartilhou um breve testemunho. No final da aula, uma jovem que era atormentada por demônios começou a se manifestar sob a influência deles. Cris ordenou que eles saíssem e ela foi liberta diante de muitos alunos de olhos arregalados. Então, ela foi cheia de tanta alegria que eles tiveram de carregá-la para fora da sala de aula até o estacionamento para que a próxima aula pudesse começar. Os alunos de ambas as turmas observavam o que estava acontecendo perplexos e atônitos. O pastor começou a chamar as pessoas, apontando para elas e entregando fortes palavras proféticas para as suas vidas, que tocaram as áreas secretas de seus corações. Algumas caíram no chão instantaneamente, como se tivessem perdido as forças. Outras ficaram sentadas ali de boca aberta. Abre aspas, eu o vi sendo dedicado a Deus, fecha aspas. Ele disse a um jovem que era o único incrédulo em uma grande família. E isso continuou até que aqueles feiticeiros e magos que dedicaram suas vidas aos poderes do inferno soubessem que havia um Deus poderoso em Israel e na igreja. Durante a adoração, em uma manhã em nossa igreja, uma mulher que tinha câncer no esôfago sentiu o fogo de Deus vir sobre ela. Ela se voltou para seu marido e disse: Deus me curou. Eles foram ao médico e o médico disse: este tipo de câncer não tem cura. Mas ele a examinou a si mesmo e lhe disse completamente atônito, abre aspas, ele não apenas desapareceu, mas você tem um esôfago totalmente novo, fecha aspas. Durante outro culto, estávamos lendo a Bíblia e um homem na congregação, de repente, não conseguia ver as palavras claramente. Tudo ficou embaçado. Ele não entendeu por que até chegar em casa e tirar os óculos e observar que podia ver perfeitamente sem eles. Deus curou a visão dele sem que ninguém orasse por ele. A mesma coisa aconteceu com um pastor em uma conferência. Ele estava desfrutando da presença de Deus e abriu os olhos e não precisava mais dos óculos. Voltando à nossa missão primordial. Esses são exemplos incríveis de como podemos colocar em prática nosso chamado original como seres humanos.
Você se lembra de que a primeira comissão de Deus para a humanidade foi: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Deus disse essas palavras a Adão e Eva para que eles estendessem os limites do seu jardim, que representava o seu governo, a sua vontade, aos confins da terra. A ideia de Deus era ter um planeta envolvido pelo seu glorioso governo com a humanidade, abre aspas, provando da vontade de Deus, fecha aspas, impecavelmente, na terra, assim como ocorre no céu. Essa é uma linda imagem de tirar o fôlego, e ela continua sendo o objetivo de Deus para você e para mim, para a igreja e para toda a humanidade. Deus nunca hesitou naquilo que Ele quer que este planeta e no que Ele quer que você, no que Ele quer de você e de mim. É claro que sabemos que o plano original foi sabotado e que Adão perdeu o domínio que Deus entregou a ele sobre a terra, colocando a humanidade sob a escravidão do inimigo. Paulo escreveu: desse mesmo a quem obedeceis sois servo. Romanos capítulo 6, versículo 16. Mas Deus tinha um plano de redenção em vigor. Jesus viria para reivindicar tudo que foi perdido. Deus disse ao maligno: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15. Quando essa profecia foi cumprida com a morte e ressurreição de Jesus Cristo, Deus tomou de volta a autoridade que o homem havia entregado e reivindicou o nosso propósito nesta terra. Ele nos deu um campo de visão claro para corrermos rumo ao objetivo original e corrermos com toda a nossa força. Nós, a igreja, fomos chamados para estender o seu governo nesta esfera terrestre, assim como Adão foi chamado para fazer. Percebemos isso em cada comissão mostrada no Evangelho. A comissão dos 12, a comissão dos 70, a comissão dos 72 e a grande comissão. Essencialmente, Deus deu as mesmas instruções. Abre aspas, vão, curem os enfermos, preguem as boas novas, demonstrem quem eu sou e como eu sou, estendam o meu reino, fecha aspas. Mas poucos de nós hoje seguem essas instruções precisas. Ficamos presos em argumentos colaterais, em conflitos intelectuais, em teorias e em viagens emocionais. Ficamos enamorados dos nossos próprios talentos e dons espirituais, pensando que podemos dirigir a nossa própria rota simplesmente colocando os nossos dons e talentos em uso como bem entendemos. Embora bem intencionados, tornamo-nos pessoas que nomeiam a si mesmas em nossas comissões, acreditando sinceramente que estamos nos submetendo a Deus. Na verdade, não é possível provar a vontade de Deus na terra como ela é no céu, se não estivermos completamente ligados à missão primordial que Deus nos entregou. Resumindo, não existe comissão sem submissão à missão primordial. Então, qual é a missão primordial? Observamos isso antes na vida de Jesus e no testemunho da Bíblia. Em 1 João capítulo 3, versículo 8, a Bíblia afirma claramente que pela intimidade com Deus devemos destruir as obras do diabo. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Essa foi a missão de Jesus. Essa foi a missão de Adão e Eva. Essa foi a missão dos discípulos. Crente, essa é a sua missão também. O propósito de Deus em salvar você não foi simplesmente para resgatá-lo e mantê-lo ocupado até ele transportar você para o céu. O propósito dele foi muito maior, muito mais estarrecedor. Deus comissionou você para demonstrar a vontade dele, abre aspas, assim na terra como no céu, fecha aspas, transformando este planeta em um lugar radiante e transbordante do seu poder e da sua presença. Essa é a essência da grande comissão e ela deveria definir a sua vida e a minha, trazendo o conflito para as ruas. Em nossa escola de ministérios,
treinamos as pessoas em sinais e maravilhas e estamos especialmente ávidos por aprender como operar no sobrenatural fora das quatro paredes da igreja. Encorajamos nossos alunos dando a eles missões específicas para convidar Deus para atuar em lugares públicos. Um dia depois da aula, uma turma de alunos da nossa escola de adoração foi visitar uma senhora no hospital. A senhora tinha um tumor cerebral, era surda de um ouvido e estava perdendo a sensibilidade do lado direito do corpo. Ela falava com grande dificuldade, gaguejando as palavras e sentia dores terríveis. Em vez de imporem as mãos sobre ela e orarem, os alunos a cercaram com adoração, cantando canções, expressando seu amor pelo Senhor. Logo a mulher disse: meus ouvidos se abriram, a surdez a deixou. Eles continuaram cantando e ela disse, abre aspas, a minha fala está mais clara, fecha aspas. Ela começou a falar claramente. Logo ela estava movendo os ombros. Ela exclamou, abre aspas, toda a dor se foi, fecha aspas. Deus fez uma reforma geral no seu corpo enquanto um culto de adoração aconteceu ao seu redor. Quando fizemos ou fazemos a vontade de Deus, fazemos a realidade do reino colidir com as obras do diabo. Iniciamos o conflito entre a realidade terrena e a realidade celestial, tornando-nos a ponte e o ponto de conexão que possibilita, através da oração e da obediência radical, afirmar o domínio de Deus. Há não muito tempo, uma mulher que estava com o braço quebrado veio à nossa igreja com tanta dor no pulso que não podíamos sequer tocar na sua pele para orar por ela. Demos as mãos e oramos, e dentro de instantes Deus curou-a completamente. Ela não sentia dor e estava movendo o pulso em todas as direções. O braço estava totalmente diferente de segundos antes. A realidade do reino destruiu uma das obras do diabo. Essa é a vida cristã normal de que estou falando. Alguns líderes de nossa igreja local fizeram um evento de reconciliação com os nativos norte-americanos e compareceram muito mais pessoas que esperávamos. Tínhamos apenas 4 salmões para alimentar cerca de 900 pessoas, mas aqueles 4 salmões alimentaram a todos e ainda tivemos sobras. Isso não é possível no natural, mas é possível na vida cristã normal. Além da alimentação semanal dada aos pobres, temos um banquete atual ou anual durante os dias de festas, no qual as famílias da igreja adotam uma mesa em nosso ginásio e a decoram com motivos de Natal. As mesas são postas com a nossa melhor louça, os nossos melhores cristais e pratarias. Então, levamos de ônibus as pessoas carentes para esse evento, feito em honra a elas. No ano passado, servimos o melhor carne oferecida em nosso país, conhecido como prime rib. É um pedaço de filé suculento e extremamente macio. Começamos com 34 assados para alimentar 2 grupos de cerca de 500 pessoas cada. Depois de servir 19 assados no primeiro grupo, percebemos que os 15 que nos restavam não seriam suficientes para os 200 trabalhadores, mais o segundo grupo de 500 pessoas. Tomamos a decisão de não alimentar os que estavam trabalhando, mas quando eles voltaram para a cozinha, havia 22. Mais 7 apareceram como o segundo grupo de pessoas carentes. Isso deveria ter esgotado os nossos 22 assados misteriosos, mas havia mais 12 sobrando, depois de todos comerem. Multiplicar pão é incrível, mas eu realmente gosto de ver a multiplicação de carne. Você não está cansado de falar sobre o Evangelho de poder, mas nunca vê-lo em ação? Você não está cansado de tentar executar a grande comissão sem oferecer provas de que o reino funciona? Muitos de nós temos sido como um vendedor de aspiradores que bate na porta e joga um punhado de terra ao chão e diz, abre aspas, represento a nova companhia de aspirador de pó Whiz-Bang. O meu aspirador de pó é tão forte que você precisa retirar os animais domésticos e as crianças pequenas da sala. Ele suga tudo que está diante dele, fecha aspas.
Mas ao invés de demonstrar o aspirador em ação, ele simplesmente lhe entrega um folheto, promete que a máquina vai funcionar e vai embora. Isso é enganar as pessoas. Mas geralmente é assim que pregamos o Evangelho. Dizemos às pessoas o quanto o produto é ótimo, mas raramente demonstramos ou provamos isso. É como dizer, abre aspas, olá, meu nome é Bill Johnson, represento o rei e o seu reino. Ele cura todas as suas doenças, liberta você de todos os seus tormentos e livra você de todo o caos da sua vida. Mas eu não posso lhe mostrar como. Você simplesmente terá de acreditar. Até logo, fecha aspas. Você acha que temos definido de maneira imprópria como o reino de Deus funciona, deixando de lado a parte principal do que Jesus ensinou? Algumas pessoas ensinam que o reino de Deus é para um tempo no futuro, distante ou no passado, e não para o aqui e o agora. Alguns destinam todas as promessas de Deus na Bíblia ao milênio ou à eternidade, porque a mensagem aceita é que, com grande dificuldade, vamos chegar ao céu. Mas Jesus ensinou e demonstrou que o reino de Deus é uma realidade do tempo presente. E ele existe agora na dimensão invisível e é superior a tudo na dimensão visível. Do mesmo modo que Jesus é totalmente Deus e totalmente homem, assim o reino é totalmente agora e totalmente depois. Assim, ou melhor, Jesus passou o seu ministério nos mostrando como trazer o poder do reino para lidar com as obras do diabo. O nosso ministério deveria fazer o mesmo. Não podemos comissionar a nós mesmos embasando a nossa dependência nos nossos dons ministeriais para realizar a grande comissão. Não podemos nos dar ao luxo de trabalhar fora da intervenção sobrenatural da realidade do reino. A nossa missão nunca teve a ver com o que podemos fazer para Deus, mas com o que Deus pode fazer por meio de nós. Essa é a essência do Evangelho, fazer exatamente o que Jesus fez e destruir as obras do diabo. Esse é o cristianismo normal. Os milagres são normais, salvação e libertação são normais, revelação, percepção profética e palavras de conhecimento são normais. Mas para voltar a essa missão original, devemos mudar radicalmente o nosso modo de pensar. Precisamos nos arrepender e renovar a nossa mente. Renovando a mente. A única maneira de fazer as obras do reino de modo consistente é vendo a realidade a partir da perspectiva de Deus. Isso é o que a Bíblia quer dizer quando fala em renovar a nossa mente. A batalha é na mente. A mente é a ferramenta essencial para trazer a realidade do reino para os problemas e crises que as pessoas enfrentam. Deus a criou para ser a guardiã do sobrenatural. Para ter qualquer utilidade para o reino, a nossa mente precisa ser transformada. Encontramos uma pista do que essa palavra significa na transfiguração de Jesus, quando ele falou com Moisés e Elias. A realidade do céu irradiava através de Jesus e ele brilhava com um resplendor incrível. Nosso corpo revelava, ou melhor, seu corpo revelava a realidade do outro mundo. A palavra transfigurado nessa passagem é a mesma palavra que encontramos em Romanos 12, 12. A mente renovada, então, reflete a realidade de outro mundo, da mesma maneira que Jesus brilhava com o resplendor do céu. Não se trata apenas dos nossos pensamentos serem diferentes, mas do nosso modo de pensar ser transformado, porque pensamos a partir de uma realidade diferente, do céu para a terra. Essa é a perspectiva transformada. A mente renovada permite que os colaboradores de Jesus provem a vontade de Deus. Provamos a vontade de Deus quando colocamos em ação a realidade do céu. A mente não renovada, por outro lado, gera uma manifestação completamente diferente. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitaram a minha lei. Jeremias capítulo 6, versículo 19.
Entendo que, em geral, há hesitação quando falamos a respeito da mente como uma ferramenta de Deus. Algumas vezes na história da igreja, o aspecto intelectual da mente foi tão exaltado que exterminou um estilo de vida de fé real. A teologia foi exaltada em detrimento da crença. A avaliação acadêmica substituiu a experiência sobrenatural pessoal. Há bons motivos para não deixar a mente ditar a maneira como vamos crer, mas os cristãos costumam reagir ao erro, criando outro erro ao fazer isso. Os pentecostais muitas vezes subestimaram a importância da mente, sugerindo que ela não tem valor algum. Muitos cristãos instintivamente não confiam na mente, achando que ela é irredutivelmente corrupta e humanista. Eles apontam para Harvard e Yale, e outras universidades que foram fundadas originalmente sobre princípios cristãos, mas hoje promulgam enganos e mentiras. Entretanto, a mente é, na verdade, um instrumento poderoso do Espírito de Deus. Ele a criou para ser a guardiã da atividade do reino na terra. A grande tragédia, quando uma mente se desvia, é que a liberdade de Deus de esclarecer a sua vontade na terra é limitada. A mente não deve ser descartada, ela precisa ser usada para o seu propósito original. Se a mente não fosse crucialmente importante para a nossa caminhada com Cristo e para a nossa comissão, Paulo não teria nos incentivado dizendo, abre aspas, transformai-vos pela renovação da vossa mente, fecha aspas. Na verdade, só uma mente renovada pode trazer a realidade do reino à terra consistentemente. Porém, muitos de nós vivemos com mentes não renovadas, que são de pouca utilidade para Deus. Uma mente não renovada é como uma tecla desafinada em um piano. Quando você descobre essa tecla, não a usa mais porque ela destoa da música. Você salta dessa tecla e trabalha ao redor dela. Do mesmo modo, as pessoas que estão fora de sintonia com a mente de Cristo raramente são usadas, por mais disponíveis que estejam, porque seus pensamentos estão em conflitos com a mente de Cristo. Elas nomeiam a si próprias em sua missão e não estão em submissão à missão primordial. O resultado é que elas trabalham inteiramente fora da comissão pretendida por Deus. Entretanto, quando entramos em concordância com a missão primordial, nossa mente torna-se uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus. Isso explica porque há uma guerra tão intensa sendo travada pela sua mente e pela sua concordância mental. Cada pensamento e ação da sua vida fala da sua lealdade a Deus ou a Satanás. Ambos recebem poder por meio de sua concordância. Renovar a sua mente significa aprender a reconhecer o que vem do inferno e o que vem do céu, e concordar com o céu. Essa é a única maneira de você completar a sua missão divina. Deus projetou a sua mente para ser uma das ferramentas mais sobrenaturalmente poderosas do universo, mas ela precisa ser santificada e rendida ao Espírito Santo para que você possa executar os desígnios dele, suas ideias criativas e os planos dele para a sua vida. O arrependimento na prática. A renovação da mente começa com o arrependimento. Essa é a porta de entrada para o retorno à nossa missão original na terra. Jesus disse, abre aspas, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, fecha aspas. Para muitos cristãos, arrependei-vos se refere a um apelo ao altar onde as pessoas vão à frente, choram e se consertam com Deus. Essa é uma expressão legítima de arrependimento, mas não é o que a palavra arrependimento significa. Em inglês, arrepender-se é repent. Re significa voltar. Pent é como penthouse, que em português significa o último andar de um prédio.
Arrepender-se, portanto, significa voltar para a perspectiva de Deus acerca da realidade. E nessa perspectiva, há uma renovação, uma reforma que afeta o nosso intelecto, as nossas emoções e cada parte das nossas vidas. Sem arrependimento, permanecemos trancados em um modo de pensar carnal. Quando a Bíblia fala de carnalidade, ela não se refere necessariamente ao pecado óbvio e repugnante. A maioria dos cristãos não tem apetite pelo pecado. Eles não querem se embriagar ou se envolver com sexo ilícito, mas por viverem sem o poder demonstrado do Evangelho, muitos perderam seu senso de propósito e voltaram a pecar. Ter uma mente renovada não é uma questão que tem a ver com alguém ir para o céu ou não, mas sim quanto do céu essa pessoa quer ter na sua vida agora, nesse momento presente. Jesus nos incentivou a dar meia volta em nossa abordagem da realidade, porque o seu reino está às portas. Ele trouxe o seu mundo com ele e está ao nosso alcance. Ele quer que você veja a realidade a partir da perspectiva de Deus, que aprenda a viver do modo dele, para que o mundo visível. Ele quer que você aprenda a viver do mundo dele para o mundo visível e não o oposto. Mas se você não mudar o seu modo de pensar, nunca poderá ter acesso ao poder do reino que está disponível. Jesus disse que, abre aspas, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, fecha aspas, João 3,3. O que isso significa? Bem, Jesus não estava dizendo que teríamos visões do céu, embora eu saiba que isso acontece. Ele estava falando de maneira mais prática. Ele estava dizendo que quando a nossa mente for renovada, veremos o reino demonstrando e provando, assim como ele fez no seu ministério terreno. O reino será não somente demonstrado, mas também provado. É isso que significa, entre aspas, ver o reino dos céus. Nossas almas anseiam ver o reino se manifestar nesta dimensão. E não apenas ver, mas participar, no sentido de tornarmos-nos o ponto de conexão e a porta de entrada para o poder de Deus. Recentemente entrei na igreja em um domingo, cumprimentando as pessoas antes do culto, e encontrei um senhor sem teto que fora convidado por alguém. Ele tinha um gesso no braço e estava tratando-o com muito cuidado. Então eu perguntei: Ei, o que aconteceu com o seu braço? Ele respondeu: eu caí de uma ponte de 6 metros de altura e quebrei o pulso. Que tal se orarmos por isso? Eu perguntei. Tudo bem, ele respondeu. Oramos e eu disse a ele: agora mexa o pulso. Ele o moveu e o seu queixo caiu. Ele olhou completamente atônito para a mulher que o levara, porque ele estava totalmente curado em um instante. Seu pulso estava bem. Quando foi feito o convite para as pessoas entregarem a vida a Cristo mais tarde no culto, ele foi o primeiro a ir à frente. Mais uma vez, vemos que, abre aspas, a sua bondade nos leva ao arrependimento, fecha aspas. Esse é um exemplo simples de todos os dias, quando provamos que o reino opera na terra. Não tem nada a ver com um pensamento positivo, algo esquisito ou fantasmagórico. Trata-se de voltar à perspectiva de Deus sobre a realidade e viver como se realmente acreditássemos nisso. O propósito de Deus, a sua realidade, é levantar um grupo de pessoas que trabalhem com Ele para destruir as obras do diabo, que demonstrem e provem a sua vontade aqui na terra, assim como ela é no céu. Esse é o cerne da grande comissão e é o nosso privilégio colaborar com o Senhor nela. O arrependimento de Paulo. A maioria dos cristãos se arrependeu o suficiente para ser perdoado, mas não o suficiente para ver o reino. Eles percorrem parte do caminho e depois param. Você sabia que encontrar Jesus foi apenas o primeiro passo na sua jornada?
A conversão coloca você na porta de entrada de um modo de vida inteiramente novo, mas há uma vida inteira de experiências além da entrada que muitas pessoas não experimentam. Elas nunca encontram na plenitude do seu propósito. Elas passam a vida alegrando-se apenas do outro lado da margem do rio, mas jamais entraram para tomar as cidades e habitar a terra prometida. Não basta apenas atravessar o rio até a terra prometida, precisamos ir até o fim e lutar pelo território que Deus prometeu à sua igreja. A vida é muito divertida quando experimentamos a dimensão dos milagres e entramos em parceria com o sobrenatural. É uma honra, um privilégio e uma responsabilidade que muitos de nós temos temido e ignorado. A ideia de poder do reino e do conflito espiritual inquieta algumas pessoas, mas sem poder o evangelho não é uma boa nova. Jesus nunca fez do evangelho simplesmente um exercício doutrinário. Foi por isso que Paulo estava tão preocupado em apresentar o evangelho de maneira apropriada, a ponto de mudar sua forma de lidar com o ministério entre uma missão e outra. Você lembra que ele estava em Atenas pregando o evangelho no Areópago, onde os filósofos se reuniam para conversar? Eles amavam trocar ideias e debater o pensamento intelectual da época, mas suas conversas eram, em sua maioria, sem sentido e destituídas do poder da verdade. Paulo entrou no meio deles e pregou uma mensagem brilhante, que é honrada até hoje pelos seminários bíblicos em todo o mundo, pelo seu poder de concisão. Então ele deu oportunidade para as pessoas irem e terem um encontro com Jesus, mas somente um pequeno punhado delas foi salvo. Que decepção! Afinal, Paulo era o apóstolo que agitava cidades inteiras com a mensagem e o poder de Deus, que foi lançado na prisão por perturbar a paz. Mais tarde, em Éfeso, a cidade foi absolutamente virada de cabeça para baixo pelo seu ensino e pela demonstração do poder de Deus. Todos os praticantes das ciências ocultas levaram suas pilhas de livros e os queimaram espontaneamente. Houve arrependimento em massa. Paulo também havia ido ao terceiro céu, à dimensão de Deus, onde viu coisas impronunciáveis e impossíveis de descrever. Mas quando ele compareceu diante desse grupo de intelectuais e apresentou o evangelho de uma maneira admiravelmente intelectual, houve poucos convertidos. Na verdade, Atos, capítulo 18, versículo 1 diz, abre aspas, depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto, fecha aspas. Se Paulo era como qualquer pregador que conheço, ele deve ter tido a sua cota de segundas-feiras tristes, quando relembrava e reavaliava o culto do domingo 1000 vezes, procurando entender o que poderia ter feito melhor. Quando Paulo estava indo para Corinto, creio que ele avaliou sua mensagem, que foi brilhante, mas produziu poucos convertidos. Olhando para adiante, ele sabia que estaria pregando o evangelho em Corinto. A essa altura, ele realmente descreveu o que estava pensando. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus, o Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Alguns leem essa passagem e concluem que Paulo tinha um impedimento na fala, ou alguma dificuldade de falar, ou que lhe faltava confiança diante das multidões. Eu sugeriria que não é nenhuma dessas coisas. Creio que ele estava dizendo, fiz uma experiência com vocês, decidi não lhes dizer tudo o que eu sabia,
porque queria garantir que desta vez eu deixasse espaço para o poder de Deus. Eu não queria que vocês colocassem a fé de vocês no dom de outro homem. Não queria que vocês ficassem maravilhados com as minhas palavras. Em vez disso, como ele disse no versículo 5, a fé das pessoas não deveria se apoiar em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Não estou dizendo que não devemos nos esforçar para ensinar bem ou para compartilhar na totalidade as coisas que Deus nos mostrou. Apenas não devemos fazer nenhuma dessas coisas em detrimento de abrir espaço para Deus aparecer e dizer amém à sua própria palavra através dos sinais e maravilhas que se seguirão. Observe que Paulo não escreveu, abre aspas, eu queria que a sua fé estivesse no nome do Senhor Jesus Cristo, fecha aspas. Ele usou a expressão, entre aspas, para que a vossa fé estivesse no poder de Deus. Hoje há uma diferença entre pregar em nome de Jesus e pregar com poder. Nos dias de Paulo, raramente havia essa diferença. O poder era a parte essencial do Evangelho, como deveria ser para nós em nossa vida diária. Muitos de nós temos pregado em nome de Jesus sem qualquer demonstração de poder. Esse tipo de pregação impotente e incapaz precisa parar. Não podemos nos dar mais o luxo de entregar a teoria sem a realidade. Na verdade, se Paulo estivesse na terra hoje, ele advertiria contra muitos de nós por causa da maneira como roubamos o poder do Evangelho. Em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 19 a 20, Paulo advertiu os cristãos contra os mestres que não demonstravam o poder de Deus com o seu ensino. Ele estava fazendo uma distinção vital. Os pais se movem em poder. Aqueles que têm apenas conceitos e ideias não estão apresentando a mensagem plena do Evangelho. O Evangelho foi apresentado na sua totalidade. É claro na vida de Jesus que ensinava com poder. Sempre que ensinava sobre o reino, Jesus curava as pessoas. Não era uma coisa ou outra, eram as duas juntas. Ele disse aos seus discípulos, e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. Mateus capítulo 10, versículos de 7 a 8. Ele nos mostrou que experimentar a vontade de Deus não significa apenas declarar que o reino de Deus está às portas, mas demonstrar os seus efeitos. Uma mulher que sofrera um acidente e fez 5 cirurgias em menos de 5 anos veio à nossa igreja recentemente. Um de seus braços era quase 70 centímetros menor que o outro e ela não tinha sensibilidade alguma nele, do cotovelo para cima. O médico disse a ela que os danos eram tão extensos que o braço ficaria pendurado ali para o restante de sua vida. Encorajada por seus filhos, ela foi à frente para receber oração. Uma mulher impôs as mãos sobre ela e o braço foi curado e restaurado em um instante. Por quê? Porque não existem braços assim no céu. Essa enfermidade tinha de sair porque o reino veio sobre ela. Ela estendeu as mãos para segurar sua filha de 2 anos. E a menina disse, não, mamãe, o braço quebrado. Está tudo bem, querida, disse a mulher. Ela a levantou e vimos um enorme sorriso no rosto da menina, porque, pela primeira vez em sua vida, sua mãe podia segurá-la no colo. Essa é a vida cristã normal. No Novo Testamento, a própria palavra para a salvação significa cura, libertação e perdão de pecados. O reino traz a solução completa para a totalidade do homem e temos acesso a essa realidade. Agora mesmo, assim como Jesus tinha ao longo de sua vida. Repetindo, no Novo Testamento, a própria palavra para a salvação significa cura, libertação e perdão de pecados. O reino traz a solução completamente para a totalidade do homem. E temos acesso a essa realidade agora mesmo.
assim como Jesus tinha ao longo de sua vida. Muitos crentes pensam que os milagres e o poder são para pessoas especialmente ungidas por Deus. Muitos ficam presos à ideia de que Jesus fez milagres como Deus e não como homem. Na verdade, como eu disse em meu livro anterior, e continuo a lembrar às pessoas, Jesus não tinha habilidade para curar os enfermos. Ele não podia expulsar demônios e não tinha habilidade para ressuscitar os mortos. Ele disse de si mesmo em João capítulo 5, versículo 19, abre aspas, o filho nada pode fazer de si mesmo, fecha aspas. Ele colocou de lado a sua divindade. Jesus fez milagres como um homem em um relacionamento correto com Deus, porque estava estabelecendo um modelo para nós, algo para seguirmos. Se ele fizesse milagres como Deus, ficaríamos extremamente impressionados, mas não seríamos impulsionados a imitá-lo. Mas quando vemos que Deus nos comissionou para fazer o que Jesus fez, e mais, então, Jesus fez e mais, então entendemos que ele impôs restrições a si mesmo para nos mostrar que nós também poderíamos fazer o mesmo. Jesus se esvaziou tanto que ele era incapaz de fazer o que era exigido dele pelo Pai sem a ajuda do Pai. Esta é a natureza do nosso chamado. Ele requer mais do que somos capazes de fazer. Quando nos prendemos a fazer apenas as coisas que podemos fazer, não estamos envolvidos no chamado. Jesus viveu em confronto e conflito constantes com o mundo que o cercava, porque a lógica do reino vai contra a lógica carnal. Essa é uma boa hora para perguntar a si mesmo: você está vivendo em conflito com este mundo? Está trazendo a realidade do céu e não apenas a doutrina do céu aos seus vizinhos e colegas de trabalho? Como sua vida está contradizendo a maneira como a vida funciona para a maioria das pessoas da sua cidade? Como você está apresentando a realidade do reino por onde quer que vá? Uma mente renovada vê do modo que Deus vê. Ela recebe as impressões dele e se torna uma força criativa para liberar sua expressão de domínio no planeta Terra. Uma mente renovada destrói as obras do diabo, a fim de que a realidade terrena se equipare à realidade celestial. Ela prova a vontade de Deus não apenas em palavras, mas em atos. Ela cura os enfermos, liberta os que estão escravizados no pecado, traz alegria onde havia tristeza, força onde havia fraqueza, criatividade explosiva e ideias e invenções capazes de transformar o mundo onde havia falta de invenção. Ela faz o reino de Deus ser expresso, entre aspas, assim na terra como no céu. Essa é a vida cristã normal. E é isso que discutiremos nos capítulos seguintes.